Salve meu povo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje continuando com o nosso papo de biólogo, mais um vídeo da série. E hoje, porque esse canal não é um canal de moleque, atração internacional, coisa maravilhosa. Gente, que felicidade poder receber Pedrão, Flávia, muito obrigado por terem aceitado. Muito obrigado pelo convite. Gente, olha, eles vieram passar férias, ver a família, e o Pedro tinha visto, né, alguns vídeos do canal lá da Austrália, que é onde eles moram hoje, estudam, eles vão falar daqui a pouquinho disso pra vocês. E ele falou, Gabriel, que ideia legal. Eu falei assim, então já demorou, legal lá. Partiu. E por que eu gostei, né, de trazê-los? Porque é uma história muito parecida, ó, é um casal cientista. Que é o que aconteceu comigo e com a Rafa também, né? Mas graças a Deus hoje vocês estão vivendo uma experiência diferente. Isso é muito legal. Então fala um pouquinho de vocês, fala da formação, onde vocês se formaram e tudo mais. Bom, então eu sou formado na UEL, assim como o professor Gabriel aqui, ele é meu veterano bem mais velho aí, uns 3 anos. Dinossauro. Já sou um tiozinho, não tem jeito. E aí eu me formei na UEL e depois fui fazer mestrado em São Paulo, em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Estudei biologia comparada, estudei tartaruga lá, fisiologia de tartaruga. Nossa, que legal. E aí para doutorado eu resolvi estudar neurociência, como que funciona o controle respiratório, mais especificamente, que a gente pode conversar aí. Então agora lá na Austrália eu estou estudando como funciona o controle respiratório em modelo animal, né? Em rato, mas não é comparado. Sim. Então. Mas já te deu uma base boa, né? Do mestrado. Isso. Nossa, mas. E é uma. Querendo ou não, é uma mudança de área também. Sim, né? Isso. Nossa, que experiência maluca e intrigante. E no meio do caminho eu conheci a Flávia, que também é bióloga. Agora é minha vez. Não, é que a Flávia assim, é de pertinho, tá? Ela é de Londrina, é uma cidade do lado. Flávia, conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, eu sou de Brasília, fiz biologia também na UNB, que é a universidade lá em Brasília. Aí, depois da graduação, eu fiz mestrado em neurociência. Sim. Só que assim, eu tava num programa de, nem lembro, biologia animal. E aí a minha área específica era toxinologia, que é o estudo das toxinas animais. Então, o que eu estudava era toxina de vespa, que são os marimbondos. Sim. E aí a gente isolava peptídeos, proteínas do veneno, né, dos animais, para tentar tratar doenças neurológicas. Nossa. Que, no meu caso, eu estudava epilepsia. Sim. Mas aí eu trabalhei também com Alzheimer, com Parkinson, com ansiedade, com dor. E aí isso foi bom porque aí eu quis depois aprofundar os meus conhecimentos na doença em si, não no tratamento. Entendi. Então por isso que eu fui para a Austrália fazer o doutorado lá. Porque hoje eu estudo a doença não o tratamento. E não o tratamento. Antes aqui eu trabalhava tentando tratar. E lá aí, agora você quer entender a origem. A origem, a biologia da doença mesmo. Nossa, isso é muito legal. E ainda bem que você vai se aprofundar nisso para ensinar a gente. Né? Até porque hoje a gente tem muito diagnóstico, né? De pessoas com doenças neurológicas. E a gente comenta sempre nas escolas, principalmente eu sou professor de ensino básico, e a gente tem muito laudo de aluno com doenças neurológicas. E a discussão dos professores aumentou o número de indivíduos com problemas ou melhorou o diagnóstico? A gente sabe mais hoje, né? Então eu acho que com certeza o diagnóstico está cada vez mais, né? E o projeto dela também tem tudo a ver com o meu, apesar de eu estar no campo do controle respiratório. Porque tem visto que as doenças neurológicas começam a afetar primeiro o tronco cerebral, que é a parte que controla a parte respiratória. Sim. Então, um dos meus projetos dentro do meu doutorado é tentar entender se os modelos animais que a gente estuda essas doenças neurológicas estão começando a ter problema respiratório antes dos sintomas clássicos, como, por exemplo, a consciência, a memória, né, que é afetada. Perda de memória. Então, a hipótese de trabalho é ver se as doenças neurológicas estão afetando primeiro a parte respiratória, que poderia ser um diagnóstico mais prévio, cedo, né? Mais cedo. Mais cedo da doença já está instalada, porque o que a gente sabe hoje
sobre essas doenças neurológicas é que elas são neurodegenerativas. Então, uma vez que está lá, não tem nada capaz de impedir a progressão da doença. Hoje, o que a gente tem são medicamentos que conseguem controlar os sintomas, tipo amenizar, para a pessoa sofrer menos e conseguir viver um pouco mais, mas nada para a morte dos neurônios, a morte das células. Então, se você consegue talvez tratar, diagnosticar a doença antes, quem sabe, né? Você não consegue... Pode ser maior, né? Claro, porque não? Isso é muito interessante. E se realmente a parte de... Se você tiver um sinal, né? Estralando, um alerta mostrando para você que pode gerar esse quadro, e você conseguir inibir, nossa, é sensacional. Só que antes a gente tem que entender primeiro como funciona esse controle respiratório, né? Então a principal parte do meu doutorado é entender qual que é o network, né? São as vias neurais aqui no tronco, no cérebro, que estão conectadas e controlando a respiração. E aí depois entrar nessa parte neurológica, né? Mais aplicada, para ver onde que vai ser afetado. Falando assim até parece simples, né? Mas a gente sabe que é um caminho árduo. Exatamente. Gente do céu. Mas então, voltando ali naquela conversa, como que você... Parece que vocês tinham algo em comum, pelo jeito, né? Antes até. Então, eu já desde a graduação, eu já fazia iniciação científica. Desde o início da graduação, eu já era muito focada. Eu tive uma aula de neuro e falei, nossa, é isso aí, eu gosto muito disso aí. Então, eu comecei a trabalhar com isso já desde o início. E aí, uma vez surgiu uma oportunidade de fazer um curso de verão, né, que eles falam. É um curso de especialização. Se você se interessa pela área, tem várias universidades que dão esses cursos, tanto no inverno quanto no verão, lá em Porto Alegre. Aí eu me inscrevi, fui selecionada, o Pedro também. E eu não estava na parte da neurociência, mas de curioso, eu falei, vou fazer esse curso, né? Vamos ver o que eles vão me ensinar lá. Sim. E foi muito bom que eu conheci a Flávia, primeiramente, né? E pude ver como é gigante esse mundo da neurociência, né? Ver que tem muito a aprender. E é legal, porque a gente eu tava comentando com eles antes de começarmos a trocar essa ideia aqui, que os colegas que eu conversei, né, que são os meus amigos de formação, que eu já gravei também o Papo de Biólogo, eles falaram que é uma paixão, parece que é uma paixão unânime entre os biólogos gostar de neurociências. E como vocês falaram, é uma área que está... Só que cresce. Só que cresce. Exatamente. E é muito legal. Tanto é que tem um desses, o Maurílio, que foi o meu amigo que eu gravei o Papo de Biólogo, o segundo, ele falou que ele gosta muito de tentar, a ideia dele de estudar neurociência, se ele pudesse se aprofundar nessa área, ele queria trabalhar com a elasticidade cerebral. Como que o nosso cérebro ele funciona no processo de aprendizado. Que também é uma área muito legal, né? E que a gente está cada dia descobrindo coisa nova, diferente. Isso que é legal, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais se apaixona por fazer pesquisa. Porque a gente, como eu estava falando, quanto mais a gente procura, mais a gente tem a sensação de que a gente não sabe nada. A gente fica mais intrigado e quer saber, e curioso, e fala, nossa, mas como que ninguém nunca pensou nisso? Ou senão, meu Deus, ninguém sabe sobre isso até hoje. É muito... Nossa, gente, parece assim que as ideias de vocês batem com aquilo que passa pela nossa cabeça também. Isso é muito legal. É bem legal, você falou de plasticidade, né, de estar aprendendo. Tem muitos experimentos já na literatura mostrando que se você coloca uns animais, fala de rato de laboratório, né, numa caixa sem nada, sem nenhum brinquedo no ambiente, ele vai ser desse jeito. Se você coloca esses mesmos animais numa caixa cheia de brinquedos, onde eles vão ter várias interação tanto para brincar quanto social ali entre eles são mais saudáveis. Então isso é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Nossa, são essas coisas que mostram pra gente como que tudo é muito racional, né? A gente consegue perceber que as coisas elas simplesmente não se desenvolvem por acaso. Sim. Muito legal. Gente, só para lembrar aqui, essa peça rara aqui, que além de você ter sido meu calor, a gente acabou se conhecendo dando aula junto. Nós dávamos aula junto no ENFA, né, num curso do ENFA, e lá a gente ficou muito amigo, e ele se apaixonou por dar aula naquela época. Eu adorei dar aula e eu sinto saudade da aula. Mas eu resolvi seguir um caminho agora, né, me especializar, fazer um doutorado e quem sabe futuramente voltar a dar aula. Por que não? A gente é sempre professor e a gente é sempre aluno nessa vida, né? E você tem a genética, né, do professor. A sua mãe Minha mãe é professora, bióloga também. Levava o Pedro pro laboratório quando ela trabalhava. Olha que coisa mais linda.
sensacional. Eu lembro a primeira vez que eu fui num laboratório lá da UEL, né? Que minha mãe trabalhou de técnica lá na UEL. E aí quando ela me mostrou o microscópio, eu devia ter uns 10, 12 anos. Nossa, eu falei, caraca, eu não tô vendo nada aqui, mas eu coloco o olho lá, eu posso ver tudo. Tá vendo, gente? Ó, era justamente uma das perguntas que eu sempre faço. Biologia? Por que vocês escolheram isso? Resolveram ser pobre, é isso? Porque tem... E a gente percebe, né? A sua paixão, ela já veio de casa. Mas e você, maravilhosa? A minha, eu também não sei explicar de onde que foi. Assim, eu sempre fui aquela criança que gostava de ir pra chácara, gostava dos bichinhos. Mas eu não sei, lá em Brasília existe uma cultura muito forte pelo concurso público, né? Sim. Então, assim, todos os meus amigos fizeram cursos que vão facilitar entrar num concurso, né? Fazer um concurso tipo direito, administração, economia. E eu nunca gostei disso. Meu pai foi funcionário público, né? Ele já é aposentado hoje, trabalhava no Banco Central. E ele colocou isso na minha cabeça desde cedo. Não, quando você se formar, você vai fazer um concurso e vai ficar... Mas eu nunca gostei. E aí eu tive uma professora muito, muito legal de biologia no ensino médio. E ela era bem novinha, assim, então na época ela estava fazendo mestrado e eu não sei porquê, mas eu gostei muito dela, acho que pelo fato dela ser nova e ela ter uma linguagem mais fácil, assim, mais acessível. Então eu fui monitora de biologia e aí eu conversava muito com ela foi me contando da UNB e não sei o que, eu falei, quer saber, eu vou fazer biologia. Aí pra convencer o meu pai foi, né, outra história, porque pra ele, o que você vai ser pobre? O que é isso? Vai dar aula? Sim, existe um preconceito enorme, né? Vai dar aula? Existe. E aí ele foi trabalhando, a minha professora foi trabalhando a ideia com ele e tudo mais, e aí ele viu que esse negócio era pra mim. E lá, assim, eu tenho amigos que fizeram concursos, que fizeram biologia, que fizeram concurso, mas isso nunca foi pra mim. Eu sempre... Foi incrível, porque a primeira oportunidade que eu tive, assim, de contato com a pesquisa foi aquilo, assim, bateu o amor. Eu tentei fazer outras coisas e não gostei. Eu cheguei a dar aula também, gosto, mas ainda a pesquisa, tá na bancada lá, mexendo com os ratos, com os camundongos, com os microscópios, é isso que me encanta. Então, eu sou super realizada. Que bom, isso é muito legal. Dentro da nossa própria área você vê a diversidade, e eu tive, eu acho que uma experiência muito parecida com a sua, com relação a por que escolher a biologia. Eu me apaixonei pela biologia por causa dos meus professores. E eu tive aula com professores no final, né, quando eu fiz pré-vestibular, foi lá que eu escolhi. E eu lembro que meus professores de cursinho pré-vestibular olhavam para aquilo e falavam, gente do céu, isso aqui é aula. Eu quero isso aí. E eu me apaixonei porque os professores da área biológica, da área de ciências da natureza, eram surreais, assim, as aulas. E aí foi onde eu me apaixonei e acabei entrando na universidade. Isso é um fator, com certeza, assim, determinante, porque é ali que os meninos vão escolher, né, o que eles vão fazer. Então, se você não é capaz de criar essa paixão, essa curiosidade nos alunos, eles não vão ter, né, vão ficar perdidos, né? Ai, gente, que legal. Mas, e conta como que foi essa trajetória, né? Porque vocês estão na Austrália, fazendo doutorado. Parece, falando assim, que é sério. Tô lá, é aqui, ó. Só tô nessa rua. Não é brincadeira, né? É um processo árduo, não caiu do céu. Não foi fácil, é um processo que demorou mais de um ano, assim, pra gente ser aprovado, planejar e ser aprovado. E tem a questão do inglês, né, que a gente tem que estar sempre estudando inglês, faz uma prova em inglês, aí não vai muito bem, tem que refazer aquela prova de inglês. Tudo custa muito caro, então tem um planejamento também financeiro. Também tem, nesse processo, né, a gente tem as entrevistas por Skype com os orientadores de lá, que dá aquele nervoso também, né? Mas o bom é que se você não consegue entender alguma coisa, fala, a conexão tá um pouquinho ruim, né? Pode repetir? Mas então, gente, eu lembro que eu tava falando pra vocês, eu também sofri com essa história. O inglês pra mim foi complicado. Na USP, quando eu fui fazer o doutorado, era um pré-requisito muito forte. Eu tinha que fazer o TOEFL também. Sim, a gente fez o TOEFL. E é carinho, né? Caro, eu fiz 3 vezes, ele fez 2. E o TOEFL, sem desmerecer a prova, claro, mas a gente sabe que é uma mecânica, né? Você não precisa saber inglês, você precisa saber fazer a prova. Você treina pra prova, né? Mas e aí? Mas aí depois que vocês chegaram lá, foi? Não era tão simples assim, não. O que eu escuto, assim, das pessoas falarem, fui estudar um ano fora e voltei fluente.
Eu não sei como que acontece esse processo, mas pra gente eu imagino que tenha sido um pouco mais difícil porque nós dois falamos português em casa. A gente não consegue trabalhar o dia inteiro falando inglês e chegar em casa e conversar em inglês. Tá só nós dois a falar em português, né? Então, assim, o nosso inglês evoluiu muito, mas bastante. não como, né, uma pessoa que vai lá e só convive com estrangeiros e tudo mais. E a gente teve muita dificuldade porque, não sei se você sabe, mas o inglês australiano é diferente do inglês americano, que a gente aprende nos cursos de inglês aqui, eles né? Têm que é muita gíria, eles colocam todas as palavras juntas e falam um som só. A melodia das frases é diferente. Sim, Então, no início, a gente chegou lá assim, eu já tinha feito curso de inglês desde criança. Na escola também tive inglês, na faculdade era acostumada a ler artigo, né, a escutar série, ouvir música. Eu cheguei lá, eu falava pro Pedro, eu não estou entendendo nada, eu não sei nada de inglês. Demorou um tempo pra gente conseguir acostumar o ouvido, aí quando a gente melhorou a escuta, aí começou a falar melhor. Então assim, foi tudo devagarzinho, a escrita... mas depois de 2 anos a gente tá bem. Mas não posso dizer que sou fluente, né? Tem muito a melhorar ainda. Ó, você tem que pensar, a gente tenta se comparar, né, com os outros alunos. Eu falo, putz, fulano fez isso e tal, eu não apresentei tão bem, ou eu não consigo me expressar tão bem. E ele sempre fala pra mim, você tem que pensar que a gente tá falando em outra língua. Essa não é a nossa língua materna. Tipo, as pessoas estão fazendo essas coisas na língua materna delas. E a gente tá tendo o dobro do esforço, porque a gente tá fazendo a mesma coisa que eles, só que em outra língua. Então, assim, é válido isso. Claro é tipo... Se eles deixassem a gente apresentar em português... Ixi, dá uma aula! Gente, dá uma mas você aula. sabe o que é muito legal da história de vocês? É que vocês conseguiram se programar para ir juntos. Sim, Isso foi muito legal. Porque, Exato. onde que ficou o casamento no meio dessa história? 3 meses antes de partir. Foi. A gente se programou pra isso, né? Como eu morava em Brasília e aí o Pedro, na época, estava morando em Ribeirão Preto, no meio do mestrado a gente já começou a... Eu já tinha muito essa vontade de estudar fora. E acabou que nunca deu, assim, eu fui emendando uma coisa na outra e nunca me deu essa oportunidade. Eu falei, não, quer saber, eu vou fazer doutorado fora. E aí eu comecei a jogar a ideia pra ele... E aí ele falou, vamos embora. Ele sempre foi também muito assim, tipo, já saiu daqui, foi fazer mestrado em Ribeirão, então ele já era um pouco mais desapegado, né? E aí a gente começou a se organizar e a ideia era a gente conseguir um lugar onde os dois pudessem, né? Mesma cidade, a gente pudesse morar na mesma cidade. E eu falei, não vou aguentar ficar fazendo doutorado. Mais 4 anos, a gente já namorava 3 anos, né? Mais 4 anos morando longe. Então, esse era o requisito. Então, era eu e ele olhando em universidades, tentando encontrar professores que fossem na mesma cidade. A gente mandou e-mail para vários lugares. E aí, no fim das contas, conseguimos lá em Melbourne, né? Na Austrália. E... Quando saiu a bolsa dele, a gente tinha, assim, 3 meses, né, pra se organizar. E eu não tinha conseguido a bolsa. Aí eu falei, vixe, agora, né, vou ou não vou? Eu falei, não, eu vou porque eu quero aprender inglês, então acho que vai ser bom pra mim. Eu precisava dar um break, né, depois que eu terminei o mestrado, tipo, sempre emendei tudo, então eu precisava, num momento, assim, pra mim. A gente casou em 1 mês. Se organizamos, tiramos o visto e fomos. Fomos embora. Casamos, no dia seguinte estava tirando visto, recebemos a carta de aceite e compramos passagem e fomos. A gente foi viver junto mesmo, viver, tipo, na mesma cidade, né? Lá na Austrália. Só na Austrália, depois de 3 meses. Agora me deu uma inveja. Que história maravilhosa. E como que foi esse começo da vida conjugal? Fora... longe da família, não tinha literalmente... Olha, foi muito bom, assim, né? Foi muito tranquilo. Sempre esperou que seria bom, né? Nunca falou, nossa, será que vai ser do jeito que a gente pensava? Não impondo nada, A gente foi natural, sabe? Sempre preconceito. Um ajudando o outro, às vezes pisava na bola ali, tipo, a gente tem que se ajudar, não deu certo ali, mas eu aprendo, vamos fazer junto isso aqui. E estamos vivendo bem. Natural. Eu sempre brinco assim com os nossos amigos, que a gente tem amigos, né, que não são casados ainda, da mesma idade, aí a galera fica com medo, né? Nossa, casar. Eu falo, gente, não mudou nada no nosso relacionamento. A diferença é que agora a gente usa aliança, a gente tem um papel que diz que a gente é casado e a gente vive na mesma casa. Mas assim, com questão do relacionamento, eu acho que inclusive a mudança para a Austrália ajudou muito. Porque a gente eu tinha só ele só tinha mim. Então, qualquer coisa que acontecia, a gente tava sempre se ajudando. O doutorado fortaleceu até os vínculos, sim. Não, e é legal porque a gente discute as nossas coisas. Às vezes ele tem dúvida, como ele não era da área de neuro e eu já estava mais tempo, ele direto tinha coisa dúvida. Básica, assim, às vezes eu pergunto pra ela, né? E aí eu ajudava. Agora, às vezes eu tenho dúvida, eu recorro a ele. É legal. Uma vida de cientistas assim a dois.
história de vida, né? Maluca, porque namorava à distância, se programaram à distância pra casar. Quem organizou o casamento foi ele, porque a gente casou aqui, né? Em Rolândia. Foi só no civil, aí fizemos um churrasco com a família, bem informal. Eu cheguei na sexta-feira pra casar no sábado. E você só trouxe o meu vestido, o resto tava tudo organizado por ele e a mãe. Tá. Mas assim, deu certo, né? Deu certo, tá dando certo. Que ótimo, é isso que importa. E é muito legal, porque é perceptível em vocês. Vocês são proativos, vocês gostam do que fazem e gostam de conviver com as pessoas e contarem o que fazem. Eu acho que isso acabou. Exatamente. Não precisa de mais nada. Nós precisamos de mais pessoas. Use esses exemplos, por favor. Nós precisamos de mais gente assim. Tá? É disso que nós somos carentes aqui. Sim. E quais são os planos para o futuro? Ainda tem um tempinho do doutorado. Sim, eu tenho 1 ano e meio para completar, ela quase 2. E provavelmente a gente vai ficar lá para conseguir algum emprego, trabalhar em laboratório, ser um pesquisador, trabalhador mesmo, né? Não mais um aluno. E tentar, né, colher um pouco os frutos que a gente investiu, né? Porque foram vários anos aí até conseguir chegar lá. Agora agora que a gente engatou o inglês mesmo, tá indo bem, né? E crescendo na área também, né? Então a gente tem que colher um pouco esses frutos. Lógico, então, por uns anos a gente pensa em ficar lá, trabalhando muito para que vocês permaneçam. É. Tomara que a gente consiga ir lá visitar vocês. Com certeza. Pode ir. A gente podia fazer o seguinte, como é uma experiência diferente, vocês estão fora do Brasil e às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como que é lá na Austrália. Sim. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar uma semana falando. Então, o que a gente vai combinar de fazer? Nós vamos fazer uma live um dia no Instagram e aí a gente vai conversando, mostra um dia como que é, as coisas lá, conta um pouquinho da rotina do trabalho de vocês, a gente faz na live. Aí eu aviso a galera aqui pra gente poder mostrar para as pessoas. Eu acho que a ideia é divulgar, é mostrar que o conhecimento ele pode ser acessível, que você pode conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você tem vontade. De uma pessoa que não fazia ideia que ia fazer biologia, que o pai queria que fosse uma funcionária pública. Eu fui decidir no último ano. Que o menino foi criado dentro desse universo da biologia, né? E hoje tá aí, alçando voos que eu acredito que a sua mãe nunca sonhou, né? Ela é muito feliz por isso. Claro, eu acredito que deve ser um orgulho para todo mundo. Até para nós que não somos da família, que somos amigos, a gente fica orgulhoso de saber que vocês estão lá e a gente vê vocês como uma referência. Fala, olha que legal, que massa ter pessoas assim próximas de nós, porque são vocês que vão nos ajudar a divulgar e descobrir coisas novas por aí. Então é gratificante. Olha, muito obrigado. Obrigado a vocês, é muito legal. E só pra live, né, pensar que lá é 3 horas a mais, então a gente tem que pensar no horário que dê certo, né? Sim, verdade. Provavelmente aqui vai ser à noite. Aqui à noite ou de manhã e lá ao contrário, né? Sim, não, a gente vai se acertando, mas... Ai, caramba, que legal. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um finalzinho igual eu faço com todo mundo, que eu acho legal pra caramba, pra deixar o quadro com a cara de biólogo mesmo. Vamos ver se a gente lembra tudo. Tem uns 10 anos já que eu acabei. Você vai ver que, na verdade, não são perguntas, não são questionamentos, são preferências. Né? São preferências de vocês dentro da biologia, mas preferências simples. Coisas que a gente comenta dentro da biologia de uma maneira geral e que é legal a gente conhecer um pouquinho daquilo que a gente gosta mais. A primeira delas se você pudesse escolher um bioma, aquele que mais te agrada, qual que mais agrada a você? Cerrado. Sou de lá, né? Claro. E é muito legal. Eu acho lindo Cerrado, acho lindo. E quando você tem conhecimento de causa é muito diferente. Né? Cerrado, porque eu sou de lá, eu conheço, né? E para muitas pessoas, às vezes elas não fazem ideia. Mas Cerrado, tudo seco. Tudo seco, sem vida. É isso, não, né? mas tem coisas muito específicas de lá, sim, né? Então, muito particulares, sim, né? sim. E é um bioma muito forte, assim, porque lá direto tem queimada e é incrível você às vezes passar por uma região que sofreu queimada e você vê que a árvore tá a casca dela queimada, mas ela tá viva ainda. Exatamente. Então, eu acho isso muito legal. E tem espécies, né, que a semente só germina se passar. Sim. É uma coisa natural de lá. Olha, a natureza é surreal. Incrível. E você?
Cara, o Brasil é um país tão rico que até é difícil escolher, né? Mas eu vou puxar a sardinha pra gente, a Mata Atlântica. Mas depois que eu estudei Cerrado na faculdade, eu lembro que a gente até foi pro Pantanal, que faz parte do Cerrado ali, né? A gente começa a ver que, cara, além da riqueza daqui, o Brasilzão tem riqueza pra todo lado. E cada um com as suas características, né? Muita particularidade e nessas particularidades as belezas são muito apaixonantes, né? Sim, o Brasil é sensacional. Exatamente. Sim. Eita, então tá, mais uma agora, mais um. Um animal. Girafa. Eu adoro girafas. Eu nunca vi uma de perto. Sério? Eu nunca vi de pertinho. Eu já vi no zoológico, Nossa, lá em Brasília. Deve parecer de mentira, né? É muito Porque lindo. tem- Eu acho incrível. E a gente fez um curso, eu acho, num congresso sobre sistema respiratório e cardiovascular, né? Das girafas. Meu, é Imagina incrível. como o coração bombeia o sangue lá pra cabeça, né? Imagina a fisiologia, tipo, daquele bicho pra manter. Eu fico fascinada. Muito forte. Muito forte. A pressão tem que... E você? Ser humano. Essa é boa! Essa surpreende. A hora que a gente começa a ainda mais ver a neurociência, né? Como que o cérebro é capaz de ensinar muito pra gente de evolução, de natureza, de tudo, de bioquímica, de genética. Então, eu acho que o nosso cérebro e o ser humano tem muito a ensinar pra gente. Parece que nos coloca no lugar, né? Nos coloca no lugar, a gente percebe a nossa insignificância, né? Eu falei ser humano não por ser o maior, por mostrar que a gente é igual aos outros, né? É mais às um vezes animal. até mais frágil em alguns sentidos, né? Nossa, isso. Mais uma. Uma planta. Um vegetal. Nossa, que difícil. Que amplo, né? É amplo. Primeiro que vem na cabeça. Cara, eu gosto do mate. Olha lá. Eu tô muito tereré, chimarrão. Eu gosto. Aí, ó. Pronto. Eu gosto de suculentas. As suculentas. Eu gosto, porque também acho incrível a capacidade delas de reter água e de adaptação. Que nem a gente deixou as nossas lá em casa 30 dias e eu tenho certeza que elas vão estar vivas lá quando a gente chegar, porque são bem resistentes, né? E são bonitinhas. Fofinhas, delicadas e fortes ao mesmo tempo. Aí, ó. É isso mesmo. Depois. Essa é boa, hein? Uma organela celular. Caraca. A gente sempre tem aquela organelazinha preferida. Cara, né? eu tenho uma história muito interessante da mitocôndria. Lá. Eu lembro, você teve aula com a Célia, professora de Biocel? A Célia, ela não me deu aula, mas a Célia, ela era orientadora dos meninos que são os meus melhores amigos que eu fiz na faculdade. Então nós íamos quase todos os dias no laboratório. Sim. E a irmã da Célia é uma grande amiga minha, que é a Simone. Que a gente se conheceu na igreja, participava dos grupos de oração, fizemos acampamentos juntos. E aí acabou que juntou tudo. Eu gostava muito das aulas da Célia, né? E eu lembro quando ela ensinou que a parte da energia produzida na mitocôndria é para fazer as funções celulares e parte para você se aquecer, né? Que a gente é endotérmicos, né? Então é uma organela muito importante, né? Que põe você para rodar e põe para você se aquecer, né? E quando ela ensinou isso de um jeito tão simples e legal, eu falei, caraca, olha só cada coisa. Porque geralmente a gente fala da mitocôndria, a gente lembra só do processo bioquímico, né? ATP. Só a produção do ATP. E esquece da parte da liberação do calor. Que inclusive é uma das justificativas para você não ter a quebra total da glicose numa porrada só, né? Exatamente. Porque se quebrasse tudo de uma vez, a temperatura ia ser tão alta que ia torrar a célula inteira. E eu nunca esqueço quando ela ensinou isso pra gente. Tipo, caiu, sabe? Nossa, tudo faz sentido. Parece que acende a luzinha. Sabe quando você corre bastante que se esquenta? Porque você está quebrando muita glicose e produz muito calor, né? Eu não tenho uma história tão linda sobre a mitocôndria, mas eu ia falar mitocôndria também por causa do DNA materno. Isso é muito legal. Quando eu descobri isso também, eu fiquei tipo... Aí você começa a perceber, lógico, gente, célula ovo, espermatozoide só. Por que eu nunca pensei? A gente não usa, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito. E marca. Eu também, eu confesso. Sim. Marcou também. E você sabe que a mitocôndria tá num ranking elevado aqui nesse papo de biólogo, viu? Todo mundo curte da mitocôndria. Que coisa boa. Mas também, eu gosto muito. Eu acho que se essa pergunta fosse feita pra mim, eu ia falar a mesma coisa. Ninguém falou Golgi. Tem um amigo que falou isso. De certo alguém vai virar e falar lisossome. Não desmerecendo o coitado do lisossome. Todos são importantes, né? Claro. Mas, gente, olha, que papo. Eu queria ficar falando com vocês pra sempre. Bora. Primeiro,
Novamente eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês vieram com um tempo curtinho aqui no Brasil. E tirar um tempinho para poder vir gravar aqui comigo foi uma honra. Uma honra mesmo, porque eu sou vocês já me conhecem um pouquinho mais, mas eu sou isso aqui, sou feijão com arroz. A gente fala simples mesmo, não tem frescura, é uma troca de ideias. E eu acho que nós precisamos valorizar quem está perto da gente. Que prazer poder falar com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Dê tudo certo lá. Mandem notícias para nós, vamos fazer essa live, não vamos perder o contato, porque é importante divulgar o que vocês estão fazendo. Isso que você fez, né, de nos convidar e tal, foi uma coisa muito legal, porque eu e o Pedro, fora do doutorado e das coisas que a gente faz, uma coisa que eu e ele gostamos muito de fazer é participar dessas coisas de divulgação, né, de ciência. A gente está trabalhando essas ideias ainda, tentando ver como é que a gente consegue aplicar um pouco mais, talvez desenvolver alguma coisa nessa área, mas isso é uma coisa muito importante. As pessoas precisam saber o papel do cientista, no caso, ou o papel das pessoas que estão estudando aquelas coisas, por que é importante, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. E é uma paixão que eu e ele temos, assim, de divulgar as coisas, e a gente fala isso com muito amor, porque a gente gosta. Então a gente quer que as pessoas gostem também, né? Claro. E o seu canal, além de mostrar, né, os diferentes caminhos para os seus alunos, é uma divulgação científica também, né? Com certeza. A gente vem aqui, mostra um pouquinho do nosso projeto, está divulgando ciência também. Exatamente, é esse o meu objetivo. E por isso que eu fiquei feliz quando eu vi que você fez esse canal. Que legal. E torço para dar muito certo. Tomara que dê tudo certo. Espero ter vocês mais vezes aqui, tá? Quando vocês vierem de novo, a gente grava de novo. Com certeza. Aí a gente faz uma outra série pro canal Papos de Amigos, né? Pode ser. Não, vai Obrigada. dar tudo certo. Gente, muito obrigado de novo. Obrigado. Que Deus abençoe vocês lá, dê tudo certo. Estamos juntos, hein? Não esqueçam da gente. A gente vai fazer uma live para mostrar a rotina deles lá na Austrália, o dia a dia, falar um pouquinho, né, daquilo que é bom, das dificuldades. Sim. Isso é super importante. Mas fica aqui, não só exemplo de cientistas, de pessoas que estudam, de que se dedicam para que a ciência possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também, que foi uma coisa que me deixou muito feliz, um exemplo de casal. Eu acho que nós somos carentes de exemplos. A gente vive num mundo onde os relacionamentos são muito voláteis. E é muito legal ver um casal que se dá bem e que se cuida, não é? Então, que Deus abençoe o casamento de vocês. Obrigada. Muito obrigado. E assim, tá bom? E aí, e não se esqueçam, hein? Vamos procriar, meu povo! Valeu, gente. Ficamos por aqui. Esse é o Papo de Biólogo. Se você curtiu, você já sabe, né? Deixa aquele likeão, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, dá aquela dedada pra se inscrever logo, caramba. Beleza? Divulga esse vídeo para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais a realidade científica, principalmente dessa galera nova, linda, maravilhosa, que está tentando buscar aí mais conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar também a visão que o mundo precisa ter sobre a ciência, sobre os cientistas, sobre as pessoas que doam a sua vida para isso. Beleza? Valeu, fiquem com Deus, é nóis. Valeu. Boa, valeu. Legal. Gente, foi legal, leve. Falei para vocês que era leve. Legal. Muito bom, muito bom.